Então eu quero iniciar essa mensagem falando que eu vou dar um nó na sua mente hoje, mas depois eu vou desfazer esse nó. Então eu vou dar uma complicada para descomplicar. E você vai sair daqui completamente descomplicado, em o nome do Senhor Jesus. Porque senão você vive por viver, você caminha por caminhar. Você vai andar como a música do Zeca Pagodinho, que muita gente vive essa música por aí como profecia. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E tem gente sendo levada pela vida. Só que a vida é uma péssima condutora. A vida não sabe brincar. Pessoas que brincam com a vida se machucam. Pessoas que brincam com a vida, além de se machucar, depois começam a apanhar da vida. Começam a viver momentos em sua vida que vão lamentar demais pela brincadeira que teve, pelo tempo que perdeu, pela saúde que se desperdiçou. Como disse um sábio, que o ser humano é o ser mais ignorante da face da terra. O ser humano, ele gasta toda a sua vida para ganhar dinheiro e depois gasta todo o dinheiro que ganhou para recuperar a saúde. Então ele gasta toda a sua saúde para ganhar dinheiro e depois vai gastar todo o seu dinheiro para recuperar a saúde ou tentar recuperar. O ser humano, ele precisa ser ativado no seu nível de fé. Porque nós somos as únicas espécies que transitam no mundo físico e no mundo espiritual. Só o ser humano tem poder de andar no físico e no espiritual. Todos os outros animais da terra só caminham no físico. Assim como tem muito homem e muita mulher que só caminham no físico. Não andam no mundo espiritual. Não entendem o mundo espiritual. Não entendem a criação. E Deus formou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. E todas as coisas que Deus criou, Ele criou a partir de um comando. A partir da sua voz. Então, a primeira coisa que Deus criou foi a... Eu sei que você sabe, então responda. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. E disse Deus... E... Está tímido hoje? Está tímido. E disse Deus... Irmão, ou você me empolga, ou eu vou ficar falando no mesmo ritmo que você está me respondendo aí. Vou contar até 3, diga bem forte. E disse Deus... A partir de agora seja só assim. E houve luz. Só que a Bíblia vai falar no versículo de número 3. E disse Deus, antes da luz existir, Deus lançou a palavra. A palavra fez com que a luz surgisse. Ele disse. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que no princípio ele era o verbo. Jesus era o verbo, a palavra. Antes da luz veio a palavra. E disse Deus, haja luz. E a partir daí você vai ver que tudo na criação, Deus falou primeiro e aconteceu depois. Primeiro houve uma palavra e depois a concretização daquilo que se ouviu. Ou a concretização do que foi falado. Olha lá. Versículo de número 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí você vai vendo toda a criação, a expansão, toda a criação e a expansão da luz. No versículo de número 11, Deus vai dizer assim, ó. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E foi assim. Então Deus agora diz, quando o Senhor ele vai criando as coisas, ele cria a terra, ele cria as águas, ele prepara todo o ambiente para que a criação continue. Mas a partir do haja de Deus e haja luz e houve luz, e fez Deus a expansão e a separação, e chamou a expansão de céus, e a tarde e manhã se deu naquele dia, o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas, as coisas, então ele estava dando ordens, e as coisas começaram a acontecer. Ele criou a parte seca, ele criou a parte molhada, ele criou os céus, ele foi criando todas as coisas. E agora, a partir da criação, ele começa a se comunicar com o que ele criou. E ele vai se comunicar com a terra para que tudo que existe na terra pudesse existir. Aí diz assim, ó. O Senhor falou à terra dizendo, produza a terra erva verde.
Então Deus vai lá e se comunica com a terra. E a terra produziu os vegetais e as plantas. Coloca depois para mim a outra tradução. Pode ser até a King James mesmo, que ela é mais... E assim fez Deus brotar. Aí no 12, põe o 11, por favor. E determinou, ou disse Deus, que a terra seja coberta por todo tipo de vegetação. Deus então dá um comando para a terra. Diga comigo, Deus falou com a terra. E a terra produziu. Então houve uma palavra e a terra começa a produzir tudo que existe. Toda árvore, toda vegetação, tudo que existe. No versículo de número 20... o Senhor vai dar uma ordem e disse assim: e disse Deus, produzam as águas abundantemente. Olha lá, 20. E disse também Deus, fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos. Olha lá. E que as aves voem em cima da terra, sob o firmamento do céu, e assim aconteceu. Diga comigo, quando Deus diz, acontece. Irmãos, hoje, em nome de Jesus, eu vou te dar uma chave que se você usar ela, as coisas começam a mudar na sua vida e vão mudar para sempre. Diga amém quem crê. Amém. E aqui o Senhor, então, Ele cria toda espécie marinha, inclusive as aves marinhas, porque tem aves que não são terrenas, mas são marinhas. E as aves marinhas, elas comunicam com a terra e com o mar. Elas vivem na terra, mas não vivem embaixo da água. Por exemplo, o pelicano, a gaivota, aves que sobrevivem do que o mar produz, não do que a terra produz. Porém, vamos continuar. Versículo de número 24. Então Deus criou todas as espécies marinhas. Versículo de número 24. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras na terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Na tradução que eu estudei em casa, estava escrito exatamente aqui, produza segundo as suas espécies, rebanhos domésticos. Irmãos, ninguém ainda tinha casa, ele ainda nem tinha feito o ser humano, e ele já estava criando os animais domésticos. Tudo que Deus fez já sabendo do fim. Inclusive, o animal, que é o rei dos animais domésticos, é o boi. Do boi tudo se aproveita, desde o casco, o olho, couro, tudo que existe no boi é comestível ou se aproveita para o vestuário do homem. Tudo que existe. Então você vai vendo que Deus ele dá uma ordem para a terra e tudo vai produzindo segundo a sua espécie. Agora no versículo de número 26 diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Olha só, teve um cortezinho, um shorts, eu não sei se você viu em TikTok, se você viu no shorts, se você viu do Instagram, que é no Reels, que um pregador ele dizia assim: se tirar o peixe da água, o que acontece? Aí todo mundo morre. Se tirar o animal da terra, o que acontece? Morre. Por quê, irmãos? Porque toda espécie que foi criada da matéria-prima, no caso dos seres dos mares, dos seres aquáticos, toda espécie que foi tirada das águas, ele só pode sobreviver no lugar de onde ele foi criado. O animal terrestre, ele só pode ser criado na terra. Se você pegar um cavalo e jogar ele na água, ele vai morrer afogado. Ele consegue nadar por um período, mas joga ele no alto mar, você vai ver que ele não é dali, então ele vai morrer. Se você pegar um peixe e tentar tirar ele e colocar ele na terra, outro dia eu vi um cortezinho também de um vídeo que as pessoas estavam tentando devolver um tubarão para dentro d'água. E que dificuldade, porque o bicho era pesado e ele estava já sem conseguir respirar e as pessoas rolavam ele, alguns puxavam pelo rabo, outros puxavam pela cabeça. Que perigo, né? Porque o bicho, quando começasse a respirar, ele ia tentar pegar alguém ali para se alimentar. Mas não dá para sobreviver fora do habitat natural de cada espécie. Então, Deus vai usar a palavra na direção da matéria-prima que ele vai usar. Quando ele quis criar os animais da terra, ele direciona a palavra para a terra. Quando Deus vai criar os animais marinhos, ele direciona a palavra para as águas. Mas quando Deus vai criar o homem, ele fala com ele mesmo. Ele direciona a palavra para ele. Ele não usa a palavra da terra. Ele não usa